E aí vamos na camada 4, que é a camada de transporte. Ela gerencia o envio e recebimento de dados vindo da camada 3. Ela evita erros de duplicações também, tá? E ela também controla fluxo, tá? E temos dois protocolos muito importantes nessa camada aqui, tá? Os dois principais, que são o TCP e o UDP, tá? Então, qual é a diferença básica que a gente precisa ter em mente, sem dúvida, aqui no dia a dia, né? Se perguntou, por exemplo, numa entrevista de emprego, você tem que saber isso de cor e salteado, né? Qual a diferença do TCP para o UDP? Bom, o TCP, ele oferece garantia de entrega. Então, aquele presente que eu mandei para minha mãe, ela teria sido obrigada a mandar um protocolo de volta para mim, dizendo, olha, recebi. Ela tem que confirmar, né? E isso vai acabar gastando mais banda. Você vai aumentar o tráfego ali de rede, né? Para você ter essas garantias de entrega. O UDP, né, que é o User Datagram Protocol, ele não tem essa garantia de entrega. E por isso ele vai acabar aqui, ó, consumindo menor banda. Tá? Então, quando usar um, quando usar outro, né? Imagina que você vai transferir um arquivo de um computador para o outro. Se faltar um bit desse arquivo, ele pode ser corrompido. Então é bom que você tenha garantia de entrega. É bom que cada bit enviado seja confirmado. Ó, recebi o primeiro, recebi o segundo, recebi o terceiro, né? Agora, quando você fala de tarefas que não vão trazer corrupção de dados ali, não vão trazer problemas. Por exemplo, você ligou sua máquina ali na rede e ela não tem um IP. Para trabalhar, ela precisa de um IP. Ela precisa receber um IP de um servidor que a gente chama de DHCP. Só que se sua máquina pediu um IP para o DHCP e de repente o DHCP está muito sobrecarregado e não enviou, é só pedir de novo. Não vai ter corrupção de informação, não vai ter problema ali se você solicitar essa informação de novo. Então não tem por que eu ter garantia de entrega para esse tipo de protocolo, tá? Então, muito importante, gente, isso cai em entrevista, vai cair em prova que você vai responder. Eu já vi gente perder vaga porque não sabia responder a diferença entre um e outro. Eu já vi gente com certificações aí, né? Certificações de rede, certificações disso, daquilo, chegar na hora da entrevista, não saber responder isso aqui, tá? Isso é muito grave e com certeza o candidato foi eliminado, né? Então, lembre-se, certificação é importante, mas conhecimento é muito mais. É bom ter os dois, né? É bom ter os dois. Não estou tirando aqui a importância da certificação, mas tem que entender o que você está fazendo ali, que está respondendo na prova. E uma última responsabilidade aqui que a gente vai ver, né? Claro que podem, né, vão ter outras responsabilidades, eu estou resumindo bastante aqui, da camada de transporte, é a ordenação desses dados, né? Não necessariamente esses dados vão ser transmitidos em ordem. Ah, então, muito importante ter uma camada que vai ordenar para que esses dados sejam montados adequadamente. Aqui um exemplo do cabeçalho TCP, né, o Transport Control Protocol, que é aqui, ó, porta de origem, porta de destino. Aqui eu tenho aqui, ó, número de sequência, número de confirmação. Tem os dados aqui que estão sendo enviados, né? Esses dados são o quê? Os dados da camada 3, está encapsulado aqui, né? Então, a porta de origem e a porta de destino é muito importante, né? Por quê? Na porta de destino, por exemplo, quando esse pacote, esse dado chegar lá no outro sistema operacional de destino, ele sabe para qual aplicação ele vai entregar baseado na porta, tá? Isso é uma porta lógica, tá? A porta lógica é que a aplicação sobe ali em memória, tá? E aí ela fica escutando ali conexões naquela porta, tá? Então, bem importante ter esse conhecimento também, principalmente quando a gente for falar de Firewall, tá? E eu tenho o UDP, né? Veja que o protocolo UDP ele tem um cabeçalho muito mais simples. Ele economiza banda não só pela falta de confirmação, né? Mas também porque ele é muito mais simplificado, tá? Então, por isso, ele é utilizado ali para outras tarefas.